Vamos lá. Shalom, amados. Shalom. Shabbat Shalom, né? Nós vamos hoje quebrar algumas tradições, porque eu vou falar de algo que você já deve ter ouvido em muitos lugares, porém não da forma como eu vou falar para você. Hoje eu quero falar sobre sucesso. O que é sucesso, irmãos? Qual é a definição de sucesso? Nós vamos ver hoje o que o mundo diz que é sucesso e o que a Bíblia diz ser sucesso. Então nós vamos começar agora com a definição de sucesso, tá? O que é sucesso? Sucesso é o estatuto social ou status social, é o posto, a honra ou prestígio anexados à posição de alguém na sociedade. Note que o status social é influenciado pela posição social. Certos comportamentos carregam estigmas que podem afetar negativamente o status do indivíduo. O que é sucesso? Então, sucesso é a posição que a pessoa ocupa na sociedade. Se a pessoa tem uma posição alta na sociedade, é considerada como uma pessoa que tem sucesso. E o mundo define sucesso assim: quanto mais alta a posição, maior o sucesso daquela pessoa. Porém, nós sabemos que na Bíblia o sucesso é definido de uma forma diferente. E nós precisamos arrancar alguns ranços de Roma e tirar algumas ideias erradas daquilo que é sucesso para a nossa vida. Então, não se esqueça de uma coisa: essa é a definição do mundo. O mundo diz que sucesso é uma posição. Sucesso não é uma posição. Não significa que você tem que estar embaixo. Mas se você estiver no topo, isso não significa que você tenha sucesso. Vamos dar uma olhada agora numa outra coisa. O que o judaísmo diz sobre o sucesso? O sucesso não é sobre uma pessoa que não tem falhas, que leva uma vida perfeita. A vida de Yosef na prisão estava longe do ideal. Na verdade, o seu espírito estava alquebrado. O sucesso é quando a pessoa passa por uma crise e, em vez de cair em desespero, levanta-se e declara que não será derrotada. Isso é sucesso. É a pessoa passar pela crise, se levantar e sair dela. E o maior exemplo disso é Yosef. E há uma coisa interessante, irmãos, que o padrão que todo mundo pega na Bíblia para definir sucesso é a vida de Yosef. Mas ninguém quer ser preso. Ninguém quer ser acusado falsamente para poder alcançar o que ele alcançou. As pessoas só acham o seguinte: que o sucesso foi quando ele estava na corte com o faraó. Mas é mentira. Quando ele servia a Potifar, antes mesmo dele ir para a presença do faraó, ele já era um homem de sucesso, porque tudo que ele punha a mão dava certo. E esse é um conceito interessante, porque as pessoas não param para pensar que o sucesso de Yosef surgiu na prisão. Foi nos piores momentos da vida dele que ele se mostrou um homem vitorioso, preso, porém de sucesso, nunca desistindo da promessa que o Eterno tinha feito a ele, sempre esperando que o Eterno faria o melhor para ele. Olha só que interessante. O Rebbe explicou que o sucesso significa exercer esforço, é a luta continuada para fazer aquilo que é certo. Quem tem sucesso nunca desiste dos seus projetos. Ah, mas é um projeto doido, é uma coisa maluca. Quantas vezes as pessoas disseram que os projetos de outros eram malucos? Quantas vezes disseram isso? Há 30 anos atrás, se alguém dissesse que nós íamos pegar uma caixinha pequenininha e íamos nos comunicar com ela para qualquer lugar do mundo, você ia falar assim: esse cara é doido. Como você vai usar um telefone pequenininho que tem vídeo, que tira foto, que manda mensagem para o mundo inteiro? Você é louco. Hoje o telefone celular faz tudo isso. Aquela ideia maluca, eu tenho que persistir com ela, porque ela pode ser uma ideia de sucesso amanhã. Então, o sucesso é determinado pela minha persistência em ir atrás dos meus sonhos. O judaísmo ensina que nós não devemos jogar fora os nossos sonhos. Vamos ver adiante ainda.
que a prosperidade nem sempre é sucesso, porque uma pessoa pode ser próspera, tá? E ela pode não ter sucesso, porque a prosperidade dela pode durar muito pouco tempo. A gente tem exemplos disso na vida de vários artistas, que eles aparecem, despontam no cinema, no teatro, na televisão, e alguns anos depois eles estão no anonimato. Isso significa que eles não tiveram um sucesso permanente. Eles alcançaram um sucesso rápido e logo depois caíram. Então, esse tipo de sucesso é muito efêmero, porque é um sucesso passageiro. E quando a pessoa alcança esse sucesso passageiro e depois cai no esquecimento, ela acaba entrando em depressão. Sabe por quê, irmãos? Porque o sucesso é uma coisa muito boa. O sucesso é uma coisa maravilhosa. Estar no topo é maravilhoso. O difícil é se manter lá. O difícil é a gente ficar no topo o tempo inteiro. Mas chegar lá, muita gente já chegou. Agora, permanecer é outra coisa. O sucesso, ele não é medido pelos momentos de retrocesso. Porque todo mundo um dia vai ter que retroceder, todo mundo vai passar por conflitos. O sucesso é quando nós transformamos a nossa luta em habilitação e conseguimos fazer com que isso leve-nos àquilo que o Eterno tem desejado para a nossa vida. Isso é sucesso, porque a cada luta há uma vitória, e cada vitória tem sempre algo maior pela frente. Isso significa ter sucesso segundo a tradição judaica. Eu gostaria de te dizer, irmão, que o judeu, o nosso povo, como é que ele vê isso? Ele olha isso da seguinte forma: ele vê o sucesso como uma forma de aperfeiçoamento que o homem recebe para que ele possa atingir um determinado ponto. Foi assim com muitos homens que o Eterno levantou. E às vezes nós ficamos pensando que sucesso é somente chegar rápido onde é necessário. Eu vou ter logo a minha casa, meu carro, eu quero ter uma empresa que venda não sei quantos milhões de dólares. Mas e aí? Qual vai ser o teu passo seguinte? E muitas pessoas não planejam o passo seguinte. Elas só planejam chegar até lá e não sabem o que fazer quando chegam no momento de sucesso. Por isso, a Bíblia define sucesso como uma outra coisa, como essa habilidade de você passar pelas lutas e alcançar as vitórias. Vamos ver uma outra coisa agora interessante? A obediência versus o sucesso. A obediência conduz ao sucesso. Por quê? Porque para que eu possa obedecer, o que eu preciso fazer? Eu tenho que ser provado para ser aprovado. E só é obediente, irmão, quem persiste na palavra do Eterno. Se o Eterno diz, faça isso, eu tenho que persistir e fazer aquilo até o fim. Uma outra coisa interessante, obediência é igual a emuná. O que é emuná? Confirmar aquilo que está escrito, ou seja, obedecer. Eu tenho que a cada minuto, a cada passo da minha vida, obedecer a palavra do Eterno, porque o meu sucesso está ligado à minha obediência. Quanto maior o grau de obediência eu tiver, mais eu vou ser aperfeiçoado e mais o Eterno terá condições de realizar os meus sonhos. E não só os meus sonhos, mas os sonhos dele para a minha vida. Porque muitas vezes nós temos sonhos e nós queremos fazer aquilo que o Eterno, o Eterno quer para a gente. Mas algumas vezes eu quero fazer o que eu quero para mim mesmo. Não é o que o Eterno quer, é o que eu quero. Então nesse momento eu preciso vigiar e perguntar, Pai, esse também é um sonho teu? Eu posso realizar esse sonho? Muitos realizaram seus sonhos e se perderam neles. Muitos receberam do Eterno grandes bênçãos e se perderam por causa desses sonhos. Vamos dar mais uma caminhada agora? O que está escrito? Hebreus 11 é um capítulo conhecido por falar sobre os heróis da fé. Vamos ver quem são essas pessoas? Ora, a confiança é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Por confiança entendemos que o mundo foi criado pela palavra de Elohim, de
maneira que as coisas que se veem foram feitas das que se não veem. Quem é a pessoa de mais sucesso na história? O Eterno. Como assim? O Eterno. Ele sempre persistiu na sua luta de aperfeiçoar a sua criação. E até hoje ele se mantém firme. Tanto que a confiança que é a emuná, que é confirmar aquilo que está escrito, essa emuná, o que ela é? Ela é o ingrediente que o Eterno deu para mim e para você, para que nós possamos alcançar aquilo que Ele deseja para nós. Então, os nossos pais, eles entenderam que as coisas foram criadas pela palavra de Elohim, porque eles tiveram emuná, porque eles sabiam que só uma força superior, chamada Criador, poderia fazer com que as coisas chegassem onde elas estão até o dia de hoje. Você imagina que cada planeta, cada cometa, cada asteroide tem a sua rota controlada por uma palavra que saiu da boca do Eterno. E não pode alterar essa rota, porque se alterar, o sistema inteiro entra em colapso. E tem alguém controlando isso, que não é o Big Bang, é o Eterno Criador de todas as coisas. Vamos ver uma outra coisa interessante? Aí, nós vamos começar a ver homens de sucesso. Hevel, né? Abel. Nós vamos ver Enoque. Nós vamos ver que esses homens, eles alcançaram um testemunho, não porque eles tiveram muito dinheiro, não porque eles tiveram muitos negócios, mas porque eles andaram com o Eterno. Qual é a base do sucesso de qualquer pessoa? É ter comunhão com o Eterno. E aqui há o testemunho desses homens, Hevel, Abel, por querer andar certo e fazer o que o Eterno havia ensinado a seu pai Adão. Ele foi fazer o sacrifício correto, morreu por fazer a coisa certa. Hoje ele está aqui nessa galeria porque ele fez aquilo que era correto. Hanok andou com Elohim e o Eterno tomou para si. Por quê? Qual foi o grande empreendimento dele no mundo? Ele deixou algum prédio na Mesopotâmia? Ele deixou algum empreendimento de sucesso lá? Nenhum. Ele andou com o Eterno e foi chamado de herói. Vamos ver mais algumas coisas aqui? Aí Noah, nosso querido Noah, que fez a arca. Qual foi a grande coisa que ele fez? Ele obedeceu ao Eterno construindo uma arca, escutando 120 anos de zombaria. Irmão, alguém zombar do teu projeto durante 120 anos é um negócio terrível, né? Imagine, você tem um projeto, você está colocando ele em andamento, ele está construindo a arca e as pessoas vindo e zombando. Você está doido? Rapaz, nunca choveu. Você está dizendo que vai cair uma tempestade, nunca caiu uma gota. Noah, olha só, sobe o vapor, condensa e cai. Rapaz, você está maluco, você está doido. Deve ter bebido muito vinho. Cara, o que é isso? Todo mundo zombando daquele homem. Depois Abraham, ele teve um filho, o filho único dele. O Eterno falou assim: eu quero ter um filho para mim. Me dá o teu filho, você vai trazer o teu filho e vai sacrificá-lo a mim. O que ele disse? Sim, Senhor, estou entregando o meu filho. Homens que tiveram coragem de obedecer nos momentos de crise. A crise é o momento da gente alcançar a nossa vitória. É na crise que a gente aparece. É o momento pior que a gente entra para resolver a questão. Eu quero dizer uma coisa para você. O Eterno levantou Noah no momento de crise da humanidade. O Eterno chamou Noah e disse assim: você vai salvar o mundo. Eu? Como assim eu vou salvar o mundo? Você vai construir uma arca e você vai salvar o mundo. Você entendeu isso? No momento de crise aparece alguém com emuná para poder determinar a vontade do Eterno naquele momento na terra. Vamos continuar aqui.
Por obediência, Abraão ofereceu a Isaac e iria matá-lo. Mas o Eterno já tinha dito que em Isaac ele chamaria a sua descendência. Como o Eterno faz uma promessa para Abraão e depois quer tirar a vida do seu filho? Há uma incoerência nisso. Porém ele obedientemente levou Isaac para ser sacrificado. Vamos ver uma outra coisa agora. Isaac depois deu a bênção a Jacó e a Esaú no tocante às coisas vindouras. Você imagina um pai profetizando sobre a vida do seu filho. Um pai perto do tempo da morte. Ele abre a boca e libera uma palavra que determina a vida dos seus filhos. Assim foi com Isaac. Assim foi com Yosef. Pessoas que nos momentos de crise souberam abrir a sua boca para profetizar a palavra do Eterno. Vamos ver mais uma coisa aqui. Moshe, depois de já haver nascido, depois de já estar na corte de Faraó, se recusou a ser chamado de filho da filha de Faraó para sofrer junto com os israelitas. Ele era um homem que tinha tudo? Com certeza. Ele abriu mão para obedecer ao Eterno. Você que é homem que teve mais comunhão com o Eterno, só mais do que ele foi Yeshua, né, irmãos? Mas você imagina um homem daquele, tendo tudo, tendo o mundo a seus pés. Ele tinha o Egito a seus pés. Ele podia fazer qualquer coisa ali. Ele recusou para poder ouvir a voz do Eterno e obedecer. E hoje nós estamos falando sobre ele aqui, porque ele foi um homem que alcançou o sucesso. Ele alcançou o quê? Ele alcançou o nível de obediência e de comunhão com o Eterno que permitiu o Eterno mudar a história através da vida de Moshe. Vamos lá, mais um. Quem nos diria mais? Faltaria tempo se quiser contar de Gideon, Barak, Sansão, Jefté, David, Shmuel, os profetas. Eles fizeram coisas tremendas, como por exemplo, alcançaram as promessas, taparam a boca aos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, da batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Irmãos, quantas vezes nós ouvimos histórias de homens de Deus que foram salvos no meio da crise? São homens de sucesso. Por quê? Porque eles perseveraram até o fim. Daniel disse assim, recebeu uma ordem, não é para orar ao teu Deus. Ele disse, eu vou continuar orando, eu vou orar 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém, como eu faço todos os dias. Ele orou, foi lançado na cova dos leões, e não teve leão para poder colocar a boca nele. Por quê, irmãos? Porque foi um homem que obedeceu. Ele foi ao extremo da obediência, e o Eterno trouxe a ele o livramento e a vitória. Desce para mim agora. O que mais? Eles foram apedrejados, foram despedaçados, tentados, morreram ao fio da espada, vistos de pé de ovelhas e de cabras, afligidos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. Sabe por que eles passaram tudo isso? Você tem noção por quê? Para que hoje, contando a história deles, você possa ser aperfeiçoado assim como eles foram. Amém. Para que você possa entender que sucesso não é dinheiro. Sucesso é a gente andar com Yeshua de tal forma que a gente alcance testemunho da nossa vida diante de Yeshua. Isso é ter sucesso, irmãos. Não é ter um monte de carro, não é ter um monte de casa. Sucesso é a gente ser obediente ao Eterno de tal forma que a gente possa abrir mão de tudo se necessário for. Porque quando esses homens obedeceram, eles alcançaram o testemunho do Eterno. E aqui estamos hoje falando deles, que viram grandes milagres, porque tiveram coragem de obedecer. Nenhum desobediente recebe milagre, mas os milagres estão reservados para aqueles que têm coragem para obedecer e dar um passo dentro da obediência que o Eterno lhe determinou. Vai para mim mais um. Finalizando, sucesso não é aquilo que aparentemente vemos na vida de uma pessoa. Irmão, aparência engana, com certeza. Você olha na embalagem, ela pode ser paraguaia ou agora chinesa, né?
Você olha na embalagem e fala assim, fulano é o cara. Quando abre a boca, misericórdia, não presta para nada. Sucesso é a perseverança naquilo que o Eterno disse acerca daquela pessoa. Eu quero te fazer uma pergunta: quais são as promessas que o Eterno tem para a sua vida? Responda para mim, quais são? Lembra delas? Traga-as à memória agora. E em nome de Yeshua, persevere nestas promessas. Amém. Não abra mão da promessa que o Eterno tem para você. Sucesso é vencer as tribulações sem ter a emuná abalada. Amém. É você passar pela tribulação, eu passar pela tribulação e chegar do lado de lá e dizer assim: a minha comunhão com o Eterno está intacta. Amém. Eu continuo o mesmo e sei que o Eterno é poderoso para fazer muito mais. Amém. Vamos mais uma. Sucesso é continuar crendo, mesmo depois das derrotas que dizem o contrário. Aparentemente, irmãos, quando nós passamos por uma derrota, nós somos tentados a dizer assim: agora eu perdi, agora eu fracassei. Mas sucesso é a gente passar por cima disso e continuar acreditando que o Eterno vai fazer cumprir a sua palavra em nossa vida. Sucesso é continuar sempre rumo ao alvo, Yeshua. Tenha sempre sucesso ao teu lado, tenha Yeshua e Emuná. Que o Eterno possa abençoar a nossa vida, em nome de Yeshua, e que você possa entender o que é o verdadeiro sucesso. O verdadeiro sucesso não é ter, o verdadeiro sucesso é ser. Seja um servo do Eterno, obediente, e tenha o sucesso que vem da eternidade, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém?